Muito boa noite. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco, no painel Haddad, uma professora da Universidade Federal da Unifesp, formada em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e professora de Relações Internacionais, que há muitos anos vem estudando o perfil do novo conservadorismo no Brasil. Eu estou com a professora Esther Solano. Muito boa noite, professora Esther. Boa noite, Fernando. Boa noite a você e a todos. Bom, eu queria que você nos contasse, em primeiro lugar, quando e por que começa o seu interesse na ascensão do conservadorismo no Brasil? O que te chamou a atenção e quando isso aconteceu? Bom, na verdade foi uma mistura de interesse de pesquisa, de interesse teórico, acadêmico e interesse político também. Quando começaram as manifestações pelo impeachment, pelo golpe, né, da presidente Dilma, eu fiquei muito chocada, né, pela quantidade de pessoas na rua, pelo conteúdo tão violento, né, da retórica, da estética das manifestações, e pensei, bom, aqui eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo, né, e comecei a pesquisa sempre com essa mistura de pensar, eu quero entender, mas entender não só como professora e também como cidadã, o que está acontecendo para poder, de alguma forma, dar uma compreensão política ao fenômeno. Então, começamos aí a pesquisa, era 2015, né, se passou já bastante tempo. Eu me lembro muito bem que já fazendo a pesquisa quantitativa e qualitativa nas manifestações, o nome do Bolsonaro começava a aparecer, né, 3 anos antes das eleições. Então, comecei aí e não paramos até agora. Ou seja, foi depois da reeleição da presidenta Dilma que você, vamos dizer, mergulhou nesse universo. Exato, exatamente. E sempre com a ideia, isso foi uma perspectiva que eu teve desde o primeiro momento, com a ideia muito clara de pensar, bom, tem gente que está na rua que de fato responde a uma psicologia típica do caráter fascista, mas tem muita gente que está na rua ou que não está mais apoia o movimento, que não responde tipicamente a essa característica fascista e com a qual provavelmente a gente consiga conversar e nós devemos conversar para restabelecer pontes que estavam começando a ser rompidos e quebrados. Né? E as pesquisas de campo se davam exclusivamente nas manifestações, ou você, depois de identificar o perfil do manifestante, você foi a campo nos bairros onde eles moram ou onde trabalham? Como é que se desenvolveu a pesquisa? Exato, num primeiro momento foi só nas manifestações. Quando a gente percebeu que o fenômeno era realmente abrangente, que não era simplesmente pontual, nós começamos a nos deslocarmos até a casa das pessoas, né? Então, atualmente na verdade, já há 2 anos eu faço uma pesquisa bem interessante junto com a Camila Rocha, né, uma colega do SEBRAP, e a gente basicamente faz uma questão que é muito óbvia, né, mas que é muito complexa no Brasil de hoje em dia, que é ir à casa da pessoa. Escolhemos entrevistar pessoas da classe C e D, a grande maioria, né, do Brasil, sentar na casa da pessoa e fazer uma entrevista que demora de 3 a 4 horas, tentando entender como que esse perfil desse conservadorismo, desse bolsonarismo médio brasileiro, e é muito interessante, né? Eu digo que a minha pesquisa basicamente é escutar o que o outro tem para falar. E, bom, são pesquisas, se eu estou entendendo, qualitativas, inclusive. Né? Tem uma dimensão qualitativa de captar, mas, ao mesmo tempo, ela é abrangente do ponto de vista numérico, são dezenas, centenas de entrevistas que foram feitas. Sim, ou é uma coisa mais restrita? São centenas de entrevistas, Fernando, porque há quase 3 anos, né, que a gente sigue essa metodologia. Nós fizemos vários grupos de pesquisa, né? Recentemente acabamos que foi financiado pela Fundação Chile Setúbal, que foi feito no Brasil como um todo, no seu conjunto. Realizamos mais de 100 entrevistas em várias capitais brasileiras. E agora, por exemplo, a última, né, que a gente inclusive vai dar aqui a exclusiva, né, é uma que a gente está realizando, captando um pouco como que é a crise do coronavírus, vista por bolsonaristas, a saída do Moro, vista por bolsonaristas também, financiada pela Fundação Frederic Kerber, né? Então, a gente tem, na verdade, vários ciclos de pesquisa, porque nossa ideia era captar o pré-bolsonarismo, antes da eleição de Bolsonaro, o auge do bolsonarismo na primeira época, né, da campanha e o primeiro momento do governo, e agora que a gente vê um certo bolsonarismo arrependido, ou, por outra parte, essa fidelidade daquele bolsonarismo que está 100% com o presidente.
E você conseguiria caracterizar o que é esse bolsonarismo depois de 15 meses de governo, um pouco mais já, 16 meses de governo? Você já consegue identificar o que é o núcleo duro desse pensamento, se é que ele existe, o que ele expressa? Existe. Assim, metodologicamente a gente divide o bolsonarismo num bolsonarismo radical, aquele bolsonarismo raiz, e o bolsonarismo moderado, o bolsonarismo Nutella, né? Aquele bolsonarismo raiz é muito tipicamente o sujeito que eu sempre denomino psicologicamente fascista, que é aquele sujeito que não só tem uma adesão política com o Bolsonaro, mas uma adesão também emocional, psicológica, afetiva com o projeto de vida e o ethos político de Bolsonaro, né? Então, aquele sujeito tipicamente classe média, né, branco e tipicamente masculino também. Mas o que é interessante para nós muito mais é aquele bolsonarismo moderado. Então, por exemplo, uma boa parte da pesquisa, Fernando, são pessoas que votaram no Bolsonaro nessa eleição, mas que já votaram no Lula, já votaram na Dilma, inclusive votaram em você, né? Já pegamos várias pessoas que votaram em você e depois votaram em Bolsonaro, né, em 2018. Essa é a nossa ideia, como que esse sujeito que já votou em opções progressistas pode votar no Bolsonaro, né? E tem vários elementos, né? Tem um elemento importantíssimo que é a retórica da negação da política, a negação do Estado, a meritocracia, o discurso do empreendedorismo, né, a la Paulo Guedes. Tem um elemento fundamental que é o lavajatismo, né? Eu sempre digo que o Moro levou da mão a Bolsonaro, né, pela rampa do Planalto. O lavajatismo é fundamental. O antipetismo, que é de uma força, de uma virulência brutal, antipetismo, anti-esquerdismo. E depois tem dois elementos. Eu sempre repito, o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro pode sair, inclusive, do governo, mas os elementos que caracterizam, né, esse mare magnum bolsonarista estão aí, são muito potentes. Um deles, por exemplo, é o que eu denomino a militarização da vida social e da política. Então, não só a presença intensa dos militares, sino a filosofia, os princípios militares, né? Então, a ideia da autoridade, a hierarquia, a ordem, a disciplina, né, como vetores da vida social, em contraposição a uma esquerda que seria o caos, a bagunça, a desordem moral, etc. E outra questão fundamental, que é o que eu denomino a cristianização, a evangelização da vida pública e da política, né? Fundamentalmente com um papel muito forte das igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu não sei se eu posso resumir dessa maneira ou se eu estou puxando um pouco para a minha própria reflexão, mas eu lá atrás identifiquei, em 2018, numa entrevista, 3 núcleos mais bem delineados do bolsonarismo, que era um grupo autoritário, um núcleo autoritário, essa coisa da ordem, da militarização, né? Um núcleo fundamentalista, mais obscurantista, negação da ciência, uma procura desmedida, né, da verdade absoluta, da repressão a quem se comporta de uma maneira diferente daquela que você acha cabível, e um núcleo neoliberal associado a essa questão de menos Estado e mais mérito, mais as pessoas se virarem como podem e tudo mais. Faz algum sentido isso, ou você agregaria algum elemento que escapa dessa conformação de 3 núcleos mais rígidos? Eu diria que depois tem o núcleo lavajatista, né, que esse é importantíssimo também, né, o núcleo humorista lavajatista, mas ainda mais, eu te diria, Fernando, assim, você tem esses grupos que são parâmetros muito definidos, mas a grande maioria desse bolsonarismo mais moderado, que é a grande massa, né, dos eleitores de Bolsonaro, tem traços misturados desses elementos. Então, por exemplo, a gente estuda a classe C e classe D. Nesse grupo muito interessante, por quê? Porque a maioria defende, por exemplo, o SUS, defende educação pública, a maioria é absolutamente contra a reforma da Previdência, então não é um caráter absolutamente privatista, paulo-guedista, mas a grande maioria deles também tem um discurso meritocrático empreendedorista, né? Essa massa, né, de empobrecidos, mas com discurso meritocrático. E, por exemplo, você tem também essa massa que a gente estuda de pessoas mais empobrecidas, votantes de Bolsonaro, que os dois vetores da ordem, desse militarismo da vida social e dessas questões dos valores, dos princípios religiosos, se misturam também de uma forma bastante unívoca, né? Então, eu te diria que o mais interessante de tudo isso é definir e identificar que elementos são muito mais perenes, são muito mais de longo prazo, e quais são os elementos com os quais a gente precisa urgentemente conversar. Vou te dar um exemplo. Nós pegamos algumas entrevistas só com evangélicos, pentecostais e neopentecostais, da Universal e da Assembleia, por exemplo.
Eu entrevistei algumas mulheres muito pobres dessas duas igrejas, e elas, Fernando, antes da época da eleição, elas tinham muito medo, pensando, mas sim, medo legítimo, pensando que se o PT ganhasse a eleição, o PT iria contra a família, o PT iria contra seus filhos, contra a inocência dos filhos. Vocês lembram, enfim, do folclore da mamadeira, a mamadeira de piroca famosa, né? Sempre tomo esse exemplo porque é fundamental. O nosso campo progressista tomou isso como folclore, ridículo, caricatura. No campo evangélico popular, essa fake news estava fazendo um sucesso, uma coesão simbólica, tinha uma força tremenda. Por quê? Porque junta a sexualidade e a infância, né? Duas questões complexas para esse campo conservador. Então, por exemplo, tudo isso, a gente precisa entender que isso define também o bolsonarismo, o conservadorismo popular, e temos que dialogar com isso, porque não é possível que esse campo popular pense que o PT vai realmente destruir a família, né? Isso é impensável, né? Agora, é engraçado assim, o programa mais exitoso do PT, junto à população mais vulnerável, foi justamente o Bolsa Família, né? Que é um programa que estruturou, vertebrou, por assim dizer, a família brasileira economicamente vulnerável. Inclusive, há estudos mostrando que o número de divórcios diminuiu dentre as famílias beneficiárias do Bolsa Família, porque às vezes a briga de casal envolvia questões que podiam ser resolvidas com uma pequena renda mínima garantida, né? A gente sabe como é que é o dia a dia das famílias. Se você tá brigando ali pela pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Você vai acabar se desentendendo com o filho, com a mãe, com a esposa, com o marido, e aí, às vezes, hoje existem estudos também dizendo que as pessoas recorrem ao álcool, por exemplo, em função da perda de poder aquisitivo que faz ele consumir menos proteína, né? E menos carboidrato, então ele recorre àquilo que é barato e resolve o problema dele diário. E muitas vezes o álcool cumpre esse papel com todos os efeitos deletérios que tem sobre a personalidade, sobre o autocontrole e tudo mais. Bom, depois de 12 anos, 13 anos de governo, né, como é que alguém pode acreditar na mamadeira ou no kit? O que a impressão, a gente imaginava, né, que a população estava passando por uma lavagem cerebral. O que é que, de fato, como é que as coisas conectam? Como é que é puro medo? Qual é o mecanismo, né, de inoculação desse tipo de pensamento? Olha, são vários mecanismos, vou citar algum deles. Por exemplo, o mecanismo da meritocracia, ele é fortíssimo, psicologicamente fortíssimo, Fernando. Entrevistamos muitas pessoas que já receberam o Bolsa Família. Mas o que acontece? A meritocracia, ela despolitiza a vida do indivíduo, despolitiza tanto o sucesso do indivíduo como o fracasso, o sofrimento e a dor do indivíduo. Então as pessoas falavam assim, qual que era a narrativa? Eu recebi a Bolsa Família, ou por exemplo, meu filho recebeu o ProUni, minha casa, minha vida, várias pessoas, mas não foi realmente a causa do PT, foi porque eu mereci. Foi porque eu realmente batalhei na vida e foi o próprio merecimento, né? Então, veja bem, você despolitiza a política pública que você recebeu. Por isso a gente sempre insiste, né? Não é só importante a política pública, como a politização da própria política pública, né? E tem outros elementos. Um elemento fundamental são as redes de comunicação que se estabelecem com essas pessoas. Há um fator central que é uma desconfiança brutal e absoluta nos meios de comunicação e uma auge cada vez maior das mídias online, né? A gente denomina um fenômeno que aconteceu na campanha, que foi o que eu denomino a whatsappização da política, né? O uso do WhatsApp na política. E como que funciona o WhatsApp? Em redes de confiança, né? No fundo, é uma certa tribalização do conhecimento e da comunicação. É uma desconfiança na arena pública, no público, né? Do locus público, da esfera pública, e as pessoas se retrotraem para a esfera do privado, do íntimo. E aí que entram as redes do WhatsApp. Então, vou ter um exemplo que foi muito engraçado. Uma senhora estava falando com ela numa periferia de São Paulo. E eu falava com ela depois da entrevista e falei, mas senhora, aí depois da entrevista, a senhora sabe que esse negócio de mamadeira de piroca é mentira, né? Não existe, né? E ela me disse uma frase que foi uma pancada para mim. Ela me disse, por que eu deveria acreditar em você? Só porque você é professora de universidade? Eu acredito no meu WhatsApp, né? Porque foi a minha família que enviou.
Isso é muito simbólico, é exatamente isso. Qual que é a autoridade que eu represento para ela nessa crise dos mediadores tradicionais, né? Partidos, imprensa, academia, não são mais mediadores legítimos, cognitivos para muita gente, mas a rede de WhatsApp, da família dela, de proximidade material, emocional, afetiva, sim, representa alguma coisa, né? Então, se apareceu aqui, é verdade, né? E tem uma outra coisa também muito importante, Fernando, que é a proximidade, a pele com pele no cotidiano, né? Então, já encontramos muitas pessoas, isso acontece muito com as redes, por exemplo, evangélicas, né? Quem que está na periferia, em muitas ocasiões, em muitos momentos, oferecendo suporte material, espiritual, conforto também emocional, etc., é a igreja evangélica, né? Então, muitas vezes, essas redes de sustento afetivo, emocional e material são importantíssimas, né? Eu sempre digo, a gente sempre fica muito fixada naquele folclore daquele tiozinho que está na Avenida Paulista ou em Brasília, que é um enlouquecido, um psicópata, com um cartaz, né, volta os militares, etc. Mas a gente tem que pensar o que tipo de informação que está chegando às periferias, à base popular, que é com a qual nós deveríamos estar dialogando e conversando. Então, que interlocutores que eles estão tendo? A gente, infelizmente, não consegue estabelecer esse parâmetro de interlocução. Pelo que você está dizendo, quando o cidadão recebe uma mensagem do WhatsApp, pelo WhatsApp, é como se aquela mensagem, entre aspas, fosse lavada do ponto de vista da fonte. Uhum. Ou seja, é o meu tio, é o meu sobrinho, é a minha irmã que está me mandando. Se a origem dessa mensagem é desconhecida, o fato de ter passado por alguém da minha intimidade lavou a mensagem. Quer dizer, a fake news deixa de ser fake news e passa a ser um compartilhamento daquela rede emotiva que ela tem, afetiva que ela tem, e que dá uma legitimidade, uma verossimilhança para aquela mensagem. Isso mesmo, transforma-se em status de verdade, né? Por quê? Porque passou pela mão da minha rede de confiança. Então, é exatamente isso. E aí que está a questão, como que a gente se insere nessas redes de confiança? Porque o nosso problema com o anti-esquerdismo, o antipetismo, não é só que a gente está perdendo a narrativa, a semântica, é que nós perdemos o papel de interlocutores também. Então, como que a gente se coloca como interlocutores nesse processo de demonização intensa da esquerda? É muito complicado, né? Então, por exemplo, agora, nós temos uma oportunidade muito boa quando o Bolsonaro coloca, né, essa retórica a favor da ditadura militar, né, todo esse romantismo de um passado glorioso, ditatorial, etc. A gente tem uma oportunidade boa para impor a nossa contranarrativa, o nosso contra-argumento. Mas como fazer isso quando nós estamos deslegitimados como interlocutores por uma série de anos de luta brutal e de deslegitimação contra nós, né? Porque nós fomos considerados um inimigo a aniquilar totalmente, né? Esther, você falou que depois da reeleição da Dilma foi a campo e começou a fazer pesquisas mais empíricas e tal. Já nessa ocasião, as redes de WhatsApp funcionavam de alguma maneira? E qual era o conteúdo delas? Porque não era eleição ainda, ou já era eleição. Uhum. O que você aprendeu lá atrás, em 2000? Porque em 2018 a história é mais ou menos conhecida, porque veio tudo a público. Mas em 2015, talvez tenha começado até antes, mas em 2015, quando você começou a pesquisar, qual era o material, qual era o insumo que atravessava essas redes sociais? O que a gente viu muito em 2015, 2016 foi o Facebook, os grupos de Facebook e as páginas de Facebook. Imagino que vocês devem lembrar, na época, o MBL, por exemplo, Vem para a Rua, Revoltados Online, estavam bombando na época. Então, eles ofereciam muito conteúdo. E foi muito interessante ver, por exemplo, observar a trajetória do MBL. O MBL que chega em 2013 como um braço de um think tank, né, neoliberal. A ideia era penetrar a ideologia neoliberal no Brasil. O MBL rapidamente entende que não existe campo social para isso, né, maciçamente no Brasil, e ele transforma a sua linguagem na linguagem das guerras culturais, da moralização da política. Todo mundo aqui lembra da cruzada do MBL contra essa suposta sexualização da arte, né, os episódios do MAME, etc., né, contra os artistas, né. Então aí você vê conteúdo inicialmente meritocrático neoliberal, passando por um conteúdo moralista, um conteúdo de moralização da política, um conteúdo punitivo também muito forte, então esse viés autoritário, e no final das contas um conteúdo que acaba também passando por um antipetismo muito forte, mas acaba derivando em um antipartidarismo, numa negação da política também muito forte, né? Então
eu me lembro que uma das faixas enormes do Vem para a Rua, numa das grandes manifestações de 2017 em São Paulo, era faxina geral, né? Você, que lema mais fascista do que esse, né? Faxina geral. Né? Então, o conteúdo era esses grupos, esses grandes vetores de comunicação no Facebook, que depois derivaram para o WhatsApp e que agora estão migrando para o YouTube, né? Agora, Esther, numa sociedade tão desigual quanto a nossa, o neoliberalismo consegue sobreviver politicamente sem essa face obscurantista? Será que uma sociedade tão desigual como a nossa pode, uma ideologia neoliberal, se sustentar politicamente sem recorrer a esse tipo de expediente que é maliciosamente mesmo utilizado contra a população, né, mais vulnerável e mais despreparada, vamos dizer assim, do ponto de vista de rede de relações, para se blindar contra esse tipo de avalanche informacional que elas recebem? Repetindo, o neoliberalismo vive no obscurantismo? O neoliberalismo não vive em lugar nenhum sem o oscurantismo, né? O neoliberalismo e o oscurantismo e a necropolítica, eles convivem juntos. Mas qual é eu acho o mais complexo ainda, porque a gente não só reconhece o neoliberalismo policialesco, repressivo, necropolítico, né? Um pouco assim, no estilo mais identificável. O que eu consigo ver na pesquisa, e eu repito, a gente faz pesquisa com classe C e D, a maioria dos entrevistados está intensamente precarizados, uberizados, muito vulneráveis. Você sabe que uma das palavras que eu mais escuto nas entrevistas é descartável. Eu me sinto descartável, né? É uma coisa brutal, muito dramática isso, né? Mas o que mais me preocupa é uma penetração violenta, mas muito poderosa, psicológica, da estética e da retórica neoliberal. Então, quando eu escuto, por exemplo, alguém que ganha um salário mínimo falando em meritocracia, ou quando eu escuto, como eu escutei, por exemplo, em uma pesquisa, uma menina negra, uma mulher negra periférica, imagina, subalterna em vários níveis, falando para mim que ela tinha as mesmas oportunidades que qualquer menino de classe média branco, e que se ela não triunfava, não tinha sucesso na vida, ela porque ela não merecia, por exemplo, né? Quando eu escuto tudo isso, ou quando eu escuto de pessoas pobres que já entrevistei falando, eu não preciso do Estado, eu sou por minha conta, essa é a penetração de uma lógica neoliberal brutal, atroz, contra a qual é muito difícil lutar, né? Ou, por exemplo, esse processo de criminalização tão grande que nós vemos dos sindicatos, dos partidos, das organizações de esquerda. Então, esse processo psicológico do ethos neoliberal em base à criminalização, em base à meritocracia e à criminalização da política, é muito difícil, muito complexo lutar contra isso. É muito mais complexo lutar contra essa penetração psicológica do que lutar contra esse neoliberalismo repressivo que vai com uma farda e com um cacetete na mão. E o quanto o fundamentalismo religioso tem a ver com isso tudo? Quanto está imbricado uma coisa na outra? Uhum. Olha, é bem paradoxal tudo isso. Por quê? Porque, por uma parte, você tem todo um arcabouço teórico da teologia da prosperidade, que emana, né, de todo esse campo neoliberal, sustenta e retroalimenta todo esse campo, e isso é muito forte, né? Em algumas igrejas, como, por exemplo, a Universal, isso é absolutamente fundamental, né? Um dos parâmetros básicos da Igreja Universal. Mas, por outro lado, e por isso que eu falo em paradoxo, você vê que essa mesma igreja é a que oferece esse sustento e essa rede econômica em muitas regiões periféricas, né? Então, ao mesmo tempo que pregam essa ideologia, dessa teologia da prosperidade, elas são, e elas simbolizam a rede material de sustento periférico, né? Oferecendo cestas básicas, ajuda para as mães com os filhos na creche, etc., né? Então, essa imbricação complexa a qual nós temos que entender. A gente não pode só criticar o papel da igreja evangélica, por exemplo, obviamente criticar o fundamentalismo religioso, criticar o retrocesso brutal em direitos humanos da bancada mais fundamentalista, se a gente não conseguir entender que ela se organiza como rede de sociabilidade e também rede material para muitas pessoas que têm uma carência total pela ausência do Estado. Bom, mas agora sim, nós estamos diante de uma pandemia. Como fica a cabeça das pessoas diante da necessidade de leito do SUS, de falta de merenda na escola porque a criança não pode frequentar, a falta da renda básica de emergência, que foi aprovada pela oposição no nível que o governo não queria? Ou seja,
numa situação como essa, imagino que a pessoa começa a recalcular algumas coisas, ou reprocessar alguns dogmas, vamos dizer assim. O que te parece isso? Você já tem elementos para saber se houve algum abalo nas convicções mais estreitas, né, sobre isso? Olha, estamos começando agora uma pesquisa com a Fundação Frederic Kerber que se dedica exatamente a entender isso, como que esses bolsonaristas mais moderados estão entendendo a crise do coronavírus e a crise da saída do Moro. A crise do coronavírus, nós estamos começando agora a pesquisa, mas eu já consigo te adiantar algumas coisas. Primeiro, há uma ausência muito grande de uma informação concreta e precisa. As pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, não conseguem entender exatamente, é uma pandemia, não é? Tem muita fake news rolando, então tem muita gente, já identificamos, que pensa que um vírus criado na China, para a China se enriquecer, pela Coreia do Norte, que se você tiver uma higiene pessoal boa, nunca você vai pegar o corona, se sua casa tiver uma boa higiene também. E o que muitas pessoas falam? O Bolsonaro, ele tem boas intenções, mas é a imprensa, é a oposição, é o Supremo Tribunal Federal, o conjunto institucional que não deixa Bolsonaro trabalhar. Então muita gente diz, deixa o homem trabalhar, ele não consegue fazer nada, se pega no pé o tempo todo. Quando ele saiu convocando a manifestação em plena pandemia, nós já pegamos vários testemunhos de pessoas que falavam assim, líder é isso, sai para a rua, se enfrenta ao vírus, não fica em casa, não fica mexendo no computador, não fica numa reunião virtual, né? Então você sempre tem, no final das contas, algum tipo de retórica para desculpar o Bolsonaro. Com a admissão do Mandetta, quase todo mundo entrevistado fala a mesma coisa, não, o presidente tem autoridade para admitir quem for, então se o Mandetta saiu porque alguma coisa tinha aprontado, estamos com ele, né? Isso que eu posso te falar, né? Muito complicado. Ontem mesmo, Fernando, nós tínhamos algumas pesquisas marcadas com população periférica sobre esse assunto. Tivemos que desmarcar porque estava todo mundo com gente em casa, com churrascos, comemorando o Dia das Mães. Em plena pandemia, ninguém estava guardando distância social. Então, é complicado isso, né? Mas as pessoas parecem que claramente não têm a dimensão do que está acontecendo. Isso me parece muito óbvio, muito claro. Agora, não passa pela cabeça das pessoas que o Bolsonaro não trabalha porque não quer? Dos conservadores moderados e, obviamente, os radicais, o que passa pela cabeça é que ele está tentando, não deixam ele trabalhar, então isso é uma frase que a gente escutou o tempo todo, ele tenta, mas a imprensa pega no pé dele continuamente, não consegue fazer nada, e outra coisa que é muito interessante são os filhos dele. Os filhos dele são fontes de crítica por todo o mundo, então os bolsonaristas, inclusive mais radicais, falam assim, os filhos do Bolsonaro, eles estão o tempo todo jogando caos, a instabilidade, etc. Mas a figura do Bolsonaro ainda continua, eu diria, muito intocável por esse bolsonarismo que não é o radical, é o mais moderado. E, nesse caso específico, se atribui a quê? É uma capacidade de comunicação dele? Sim. A gente atribui muito... joga com a ignorância das pessoas, com a desinformação. Qual é o truque? Porque ele é uma pessoa muito limitada do ponto de vista intelectual, vamos dizer assim, uma pessoa que pensa dentro de uma caixinha bem pequena. Qual é a esperteza da retórica dele que cola? Eu acho que a esperteza dele talvez passa justamente por essa mediocridade que ele tem, provavelmente seja isso, né? Essa ideia de que ele se apresenta como um líder popular, como uma pessoa do povo, como uma pessoa, como um outsider, com uma retórica e uma estética totalmente diferentes, né, da clássica política. Então ele se apresenta como alguém que vem do povo, que não vem da elite, né? E não só se apresenta, como consegue colar perfeitamente essa imagem. Eu lembro de uma pessoa que disse para mim o seguinte, na época dos debates eleitorais, aqueles que nunca aconteceram com o Bolsonaro, né? Mas ela falava assim comigo, professora, Bolsonaro é o único candidato que eu consigo entender. Os outros candidatos eu não consigo entender o que eles falam, por exemplo, só para dar um exemplo bem forte, né? Então acho que um pouco isso, ele se apresentar como alguém que é honesto, sincero, alguém que não se deixa levar pelo roteiro do marketing eleitoral, então é alguém que genuinamente tenta fazer as coisas, mas ele é bloqueado, obstaculizado pela máquina, por uma máquina política que é obscura, que é fisiológica. Então aí você junta, na verdade, duas questões. Ele que se apresenta como aquele outsider honesto, o tiozão, né, com o qual você pode contar, que é meio bruto, mas que é boa gente, e por outra parte, a negação da política, a política vista como algo criminoso e como algo sujo. Agora, isso que você está descrevendo, tem uma biblioteca escrita sobre a estética do
nazismo e do fascismo. Isso foi estudado, personalidade autoritária foi estudada por muitos especialistas de psicólogos, psicanalistas, sociólogos. E a gente, quando usa a palavra fascismo, muita gente fala, não, vocês não podem usar uma palavra que emergiu lá nos anos 20 do século passado e que retratou uma conformação social bem específica da Itália, diferentemente da Alemanha, que ganhou outro nome por ter componentes que na Itália mesmo não existia. Então não dá para transportar no tempo e no espaço um conceito datado para hoje. O quanto isso é verdade, o quanto não é, no sentido de o quanto de elementos daquele tempo estão presentes hoje na retórica e na forma de ser do Bolsonaro. Para mim, obviamente, não é verdade. Eu sou uma legítima defensora do termo fascismo. Para mim é muito claro. Eu digo que o Bolsonaro, ele representa a figura fascista e ele promove, ele provoca uma fascistização da política e da vida cotidiana. Porque como que eu defino fascismo? Eu acho que a gente não deve ficar preenchida em questões cronológicas, nem em datas históricas. Para mim, fascismo é a pessoa, o movimento político que é movido pelo desejo de aniquilação do outro, pelo ódio ao outro, né? Então, é aquela pessoa movida afetivamente pelo ódio. E isso claramente é o Bolsonaro. E não só o Bolsonaro. Quando a gente fala do bolsonarismo mais radical, são pessoas movidas afetivamente, motivadas afetivamente pelo ódio e pelo aniquilamento, ou simbólico, o silenciamento da alteridade do outro, ou um silenciamento e um aniquilamento real e físico, né? A gente sabe muito bem que o bandido morto, basicamente, é uma expressão também da estética da retórica fascista. Então, eu acho que a gente deve sim reivindicar o termo fascista, deve reivindicá-lo, porque basicamente é isso. Eu acho que é a vitória do ódio, a vitória política do ódio, e não só a vitória política, uma coisa que a gente vê na pesquisa é a vitória dos micro-ódios, os microfascismos, os ódios cotidianos. Você não sabe quantos, por exemplo... de microfísica do fascismo. Exato, sem dúvida nenhuma, os microfascismos cotidianos. Quanta gente já me escreveu durante as eleições, Fernando, falando assim para mim, professora, eu sou homossexual, estou com muito medo do meu pai, porque meu pai é bolsonarista, estou com medo dele aqui em casa. Quanta mulher já me escreveu, Fernando, falando, professora, eu estou com medo do meu marido virou bolsonarista radical, e eu estou com medo de que ele me espanque em casa, de que ele me agrida violentamente. Se isso não é fascismo, já não sei o que é. Bom, os dados sobre violência doméstica contra a mulher se ampliaram muito, né, desde a posse do Bolsonaro, eu diria desde a eleição dele. Contra a população LGBT, etc., né? Sim, e vai disso até a questão ambiental, porque na verdade a linha, né, o fio da meada que perpassa todos esses temas é o mesmo, é a questão da ciência, o que a ciência tem a dizer sobre isso, o que o conhecimento nos ensina sobre isso, o que o bom senso nos orienta sobre isso, e parece que essas coisas estão interditadas pelo bolsonarismo, né? Quer dizer, você não pode reivindicar nenhum atributo da civilização, porque parece que o que está em jogo é a própria civilização. É isso, é uma política da destruição e uma política do anti-intelectualismo, do anti-academicismo, uma política que ataca o pensamento crítico e livre, porque o fascismo, claramente, é um inimigo voraz desse pensamento livre. Não é por acaso que as universidades públicas são um objetivo fundamental da política bolsonarista. O fascismo não suporta o pensamento, porque o fascismo, no fundo, é medíocre, é pequeno, né? O Adorno tem esse texto maravilhoso sobre a ignorância, a burrice, onde ele fala exatamente isso. Quem que é o burro, né, filosoficamente falando? O burro é aquele que está ferido na alma, é aquele que não consegue entender o mundo, só que ele transforma a sua mediocridade, ele transforma, né, essa sua incapacidade em ódio, ele transforma isso em raiva, em potencial destrutivo. É diferente da pessoa que ignora, né, e que está em busca de conhecimento, né? Exato, porque é muito diferente. Uma diferença muito grande, né? Eu posso não saber e buscar conhecer. É né? O burro não busca o conhecimento, porque capacidade de aprender ele tem, como todos nós.
Exato. Eu sempre digo que o problema do governo bolsonarista é que nós estamos sendo governados por burros violentos, né? Esse aqui é o problema, né? Se ainda for só burrice, enfim, ainda que bom, minimamente tolerável. Mas o problema é que são burros, arrogantes, violentos, destrutivos. Ou seja, a essência, a receita para o fascismo. Agora, Esther, a Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, se você quiser, saíram desses processos, em geral, por meios violentos. Sempre foi alguma coisa violenta que tirou a sociedade. É como se esse transe fascista não fosse capaz da sua autocorreção. A impressão que dá é que as sociedades, por si mesmas, depois de entrarem numa viagem como essa, dificilmente saem sem uma tragédia. Pode ser o caso no Brasil, você acha? Ou você vê caminho iluminista? Você acha que nós vamos reverter isso pelo diálogo, pelo exemplo, pela demonstração? É possível reverter isso com os instrumentos tradicionais da democracia e da arte de argumentação racional? O problema, Fernando, é que as bases sociais do Brasil estão construídas sobre uma arquitetura que não é uma arquitetura de civilização, é uma arquitetura que tem uma herência classista, escravocrata, e se a gente não desconstruir essas bases, essa arquitetura absolutamente autoritária, violenta, é impossível você falar em verdadeira democracia, né? Então eu sempre digo, Bolsonaro é bom, é um sintoma, mas na verdade você tem ainda uma herência escravocrata, você tem milhões de pessoas no Brasil que vivem num estado de subcidadania e é impossível você ter um mínimo parâmetro democrático se você não mexer nessa estrutura tão brutalmente violenta, né? Então, eu lembro de um garoto que estava entrevistando um dia numa periferia em São Paulo, um garoto negro, né? E ele falou assim para mim, professora, vocês de classe média, brancos, vocês que estão preocupados com a democracia, para a gente nunca existiu, eu estou preocupado com a minha sobrevivência, se o policial vai me matar ou não vai me matar, né? Então é que está um pouco o problema, como que a gente instaura um processo iluminista, civilizatório, se as bases da construção social brasileira estão tão corroídas por dentro, né? Quando a gente tem quase mais de 65 mil assassinatos por ano, né? E é absolutamente impossível isso. Mas, Esther, dá uma pista para a gente do que você faria na militância. Ou seja, pensando naquele militante de bairro, naquele cara que está lutando pela ampliação de leitos, que está lutando pela melhoria da merenda escolar, que está lutando para ter médico na periferia, e que é basicamente no que se constitui os progressistas do país e do mundo. O que é uma pessoa progressista? É aquela que está no seu dia a dia lutando para que as oportunidades sejam socializadas, sejam democratizadas, para que as pessoas pelo menos partam do mesmo patamar, né? Para se falar em mérito, você tem que dar um mínimo de condições para que todo mundo saia do mesmo lugar, né? E aí, largando todo mundo para trás como a gente faz, não dá para falar em mérito. É possível, né? Exatamente. Como é que se milita numa circunstância como essa? Como é que se dialoga? Como é que se aborda? Qual é a abordagem possível no momento atual? Olha, para um militante de base, eu não diria absolutamente nada, porque eu sou a que aprendo com eles, né? O que eu posso te falar é o seguinte... Mas o primeiro, que você aprende? Eu aprendo assim, o cotidiano da luta deles, basicamente, que é um cotidiano que eu não tenho, né? Cotidiano de luta permanente, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito na minha pesquisa, eu acho que são duas coisas, Fernando. Primeiro, a necessidade de escuta, isso é absolutamente fundamental, as pessoas querem ser escutadas, é uma forma de empoderamento muito grande quando você é escutado, e depois a necessidade de restabelecimento do diálogo social. Você sabe que as pessoas que eu entrevisto, quase todos falam assim comigo, professora, a gente quer conversar de novo com as pessoas, queremos conversar com colegas, com família, ficou muito quebrado tudo, né? Ficou muito desestruturado, nós queremos voltar à normalidade. Então, há um desejo de restabelecer as redes e as conexões sociais. Eu acho que muito mais a minha mensagem não vai tanto para esse ativista, né, de pé de rua, vai muito mais para os partidos e para as elites partidárias, Fernando. Eu acho que aí a gente comete erros muito grandes, né? Eu te diria que são vários. O primeiro de todos é que a gente não consegue dar resposta para essa população empobrecida,
que precisa de respostas materiais econômicas, né? E você sabe que eu entrevistei várias pessoas bolsonaristas arrependidos, que falam assim comigo: professora, o Bolsonaro faz reformas anti-povo, impopulares, eu me arrependi de ter votado nele, mas eu não encontro alguma alternativa. Onde estão as alternativas? Então, onde estamos nós comunicando com esse sujeito periférico, vulnerável, que está falando isso? Então, nós estamos falando na resposta no nível material, alternativas reais. E outro erro muito grande também, Fernando, que eu vejo fundamental, é que nós temos também que dar respostas do ponto de vista dos valores, do ponto de vista moral, porque isso é fundamental também para muitas pessoas. Então, quando eu já também entrevistei várias pessoas, e isso foi uma coisa muito forte para mim, pessoas periféricas, de uma religiosidade periférica, evangélicos periféricos, falando assim comigo: professora, a gente sente que vocês da esquerda consideram que nós somos analfabetos, que nós somos burros, somos fundamentalistas, que a gente não sabe de nada, só faz o que o pastor diz. Então, a mágoa, o ressentimento que eles têm pela nossa postura, muitas vezes arrogante, isso é, enfim, acho que é totalmente impossível, né, da gente sustentar. Então, acho que talvez essa humildade da gente se reaproximar e pensar que há respostas que, se a gente não dá, outro vai dar, né, claramente. Agora, é curioso notar assim, que a esquerda brasileira sempre teve um vínculo grande com a religiosidade. Exato, aí que está a incoerência, né? Aí que está o paradoxo de tudo isso. Por exemplo, o PT, uma das vertentes fundadoras do PT Exatamente. eram as comunidades católicas de base. Exato. Né? Que tinham um vínculo muito grande com o dia a dia do povo, né? Não foi só os sindicalistas e intelectuais. Exatamente. Não, tinha uma vertente religiosa forte, Sim. né? A teologia da libertação, mas não só. Tinha uma dinâmica de solidariedade na periferia envolvendo o cristianismo, que não era neopentecostal, mas era cristão, né? E muito próximo da vida das pessoas, né? Eu diria para você, assim, como prefeito de São Paulo, os padres com quem eu mais via se relacionar com a comunidade, né? Eu conheço pelo nome, não vou citar aqui para não ficar fazendo propaganda, mas querendo dizer, eram padres católicos, né? Zona Sul, Zona Leste, todo mundo conhece, né? O que aconteceu? Você acha Aí que está o grande paradoxo, né? Eu sempre digo, como é possível as pessoas pensarem que o PT vai atacar a religião quando exatamente um dos vetores de crescimento do PT foi exatamente a religião, né? Mas eu acho que nós minimizamos, não soubemos entender o papel tão fundamental das igrejas pentecostais e neopentecostais, Fernando. E não só o papel material, o papel religioso, sino também o papel de criação de um campo social, de um campo político, de um campo de narrativas. Nós utilizamos muito na pesquisa o termo contrapúblico, que exatamente todo esse potencial narrativo de criação de consensos sociais por fora dos públicos tradicionais que nós conhecemos. As igrejas pentecostais e neopentecostais têm um poder enorme de criação dessas narrativas. Nós desdenhamos muito tudo isso. E o problema é que agora elas já estão instauradas, elas já estão fixadas, né? Não só semanticamente, mas também como interlocutores. E eu sempre digo, para ontem, nós temos que estabelecer um diálogo com eles, dois movimentos em paralelo, uma luta intransigente contra a bancada fundamentalista mais retrógrada e pela laicidade do Estado, mas uma aproximação a esse evangelismo popular que não podemos deixar abandonado. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta um pouco prospectiva. A gente já está caminhando para finalizar a nossa entrevista. Eu conversaria com você uma semana aqui para se apresentar todos os resultados da sua pesquisa, e nós vamos ter outras oportunidades. Mas tem uma elite, vamos dizer assim, uma elite brasileira com um pé na modernidade, que sonha com a possibilidade de um partido democrata americano, que é neoliberal na economia, mas progressista nos costumes. Né? Então, um pessoal que olha para os Clinton e que sente uma certa melancolia, né, da gente não ter alguma coisa. O Macron significou... Eu me lembro quando o Macron foi eleito, todo mundo queria o Macron brasileiro, que é esse jornalismo perfumado que o Brasil tem, que busca... Existem condições políticas desse
neoliberalismo perfumado ter sucesso no Brasil? Ou, se não, o que você projeta para 2022? Eu sei que está muito longe, porque cada semana no Brasil parece um século atualmente. Exato. Mas supondo que nós cheguemos em 2022, né, o que você projeta dessas forças populares? Você acha que lulismo e bolsonarismo, petismo e bolsonarismo ainda vão pautar? Ou você vê, pelo que você estuda, a chance desse jornalismo cheiroso ter a sua satisfação garantida? A direita cheirosa, né? Exatamente. O que a gente vê na pesquisa, Fernando? Primeiro, nós testamos que o bolsonarismo, ele não morreu. Isso me parece bastante claro, né? Então, me parece que não é o momento de cantar vitória antes de tempo. Bolsonaro ainda tem um campo de fidelidade que não é para nada trivial, não é para nada banal. Por outro lado, nós estamos testando muito agora também a possibilidade do PT em 2022, e isso é muito interessante. Primeiro, porque o Lula, ele emerge com muita força ainda, então é impressionante você captar a potência do Lula, inclusive com bolsonaristas que dizem que talvez votariam no Lula, porque veja o argumento deles. Tem alguns que agora começam a pensar que alguma coisa estava errada no julgamento do Lula, não conseguem articular muito bem, mas sabem que alguma coisa aconteceu, porque parece que começa a pegar bastante essa ideia de que o Moro, ele era um oportunista, ele era um carreirista. Quando o Bolsonaro falou que o Moro queria uma vaga no STF, isso pegou muito entre esse público, né? Então, alguma coisa escura aconteceu por aí com o Moro. Então, quem sabe se o Lula talvez não mereça ser julgado dessa forma. E tem outro grupo bolsonarista, mas também arrependido, que fala o seguinte: bom, tá bom, o Lula é corrupto, o PT é corrupto, mas o Lula foi o único presidente que realmente fez alguma coisa importante pelo Brasil e talvez seja o único que consiga tirar o Brasil ainda dessa crise brutal. Então, a potência do Lula ainda é muito grande, e a gente testa o campo de uma possível direita cheirosa, de um centro estranho, etc., com dois candidatos, estamos até agora, o Dória e o Luciano Huck, né? Estamos aí provando. Com o Dória, é interessante perceber isso, mas na pesquisa atual, as pessoas estão falando assim: o Dória é um oportunista, ele marcou isolamento social, quarentena em São Paulo, só por oportunidade política, ele está se colocando para 2022, as pessoas estão desconfiando do Dória, por conta do papel protagonista que ele está assumindo nessa revolta dos governadores contra o Bolsonaro. E com Luciano Huck, ele é interessante porque ele pessoalmente ele é muito bem avaliado, ele é um bom moço, né? Ele é uma pessoa que representa, né, um pouco o protótipo de um possível presidente. Ele é próximo do campo popular, as pessoas falam assim: ele se preocupa com os pobres, fala com as pessoas da igreja, né? Então tem essa questão moral, afetiva, que é muito importante, mas eles dizem assim: mas ele não é do campo político, não tem nenhum tipo de experiência, né? Ele é muito da televisão, né? Então não tem, ele é um outsider, mas a gente não quer um outsider para outsider, né? Alguém que saiba alguma coisa, né? Então eu te diria que essa direita cheirosa tem muita mais capacidade de ser articulada por cima, institucionalmente, com essa elite que deseja, né, que tem orgasmos quando pensa nos Clinton ou no Macron, mas talvez não tenha tanta penetração popular. Só que a gente sabe, né, que com uma boa campanha de marketing, com as forças políticas muito bem articuladas, enfim, isso pode ter potência, né? Agora, sempre digo, acho que o bolsonarismo não morreu, e o Lula, claramente, o que nos preocupa na pesquisa, Fernando, é o seguinte: quando a gente testa o PT, nós vemos muito a força do Lula, mas se a gente tira o Lula da pesquisa, aí enfraquece muito. Então, o petismo não aparece com força popular se nós tiramos a figura do Lula. Então, talvez é uma coisa a pensar fortemente, né? Fora da órbita do lulismo, onde fica o PT? Entendi. Escuta, Esther, você está em Madrid, né? Nesse momento, estou correto, né? Sim, estamos aqui. E você viveu o pico da pandemia em Madrid, que agora está vivendo um momento um pouco mais de esperança, né? Caiu drasticamente, 60%, 70%, acho que até mais, o número de mortes pelas ações do governo, e Madrid começa a querer respirar um pouquinho, e talvez, quem sabe, se Deus ajudar, a gente venha a ter dias melhores na Espanha, na Itália, um momento diferente do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Que as coisas estão piorando a cada semana e o governo não toma providências, né? Não toma nenhuma providência no sentido de conduzir o processo, né?
É o que eu sempre falo, o Bolsonaro, ele passa a mensagem que quer trabalhar, mas é tudo que ele não quer porque ele não sabe o que fazer em relação ao que está acontecendo no Brasil. Uhum. Qual é hoje o sentimento dos europeus? O que você sente aí na Europa hoje, que viveu o auge 30 dias atrás, o auge da crise? Nós passamos, afortunadamente, é verdade, o número está descendo de mortos, nós passamos de uma média de quase 900 mortos, quase 1.000 no pico, e agora estamos em menos de 200 por dia, né? Agora, aqui o confinamento foi muito, muito agressivo, foi uma coisa brutal, todo mundo em casa e polícia na rua, te multando e prendendo se você saía de casa, ou seja, foi uma coisa verdadeiramente muito forte, né? Foi um confinamento muito duro. Agora, eu acho que nós ainda temos muito medo, né, pelos possíveis repontes que pode haver, mas uma coisa que preocupa muito aqui no âmbito europeu é que, enfim, para variar, né, os países do sul da Europa vão sofrer muito um impacto econômico que vai ser brutal. Nós falávamos antes que a Espanha provavelmente será um dos países que mais sofre o impacto econômico. Nós vivemos muito do turismo, né, e estima-se que nós teremos mais de 20% de desemprego, uma queda do PIB de mais de 10%, e ainda, de novo, mais uma vez, em 2008 foi a primeira vez, mas ainda vemos isso de novo, é a Europa das duas velocidades, né, a Europa do Norte, a Europa mais rica, mais robusta financeiramente, e a Europa do Sul, que é muito mais frágil, né? Os líderes europeus não conseguem, de fato, converger, não conseguem fechar um plano de resgate, né, que seja geral para todos os países, então nós estamos sofrendo de novo esse distanciamento e essa assimetria, né? Mas eu acho que o que ficou bastante claro, uma coisa que está de fato se espalhando muito, né, nos diálogos, né, no debate tanto mais intelectual como na imprensa, como na opinião pública, são duas questões: o papel prioritário do Estado, cada vez mais importante. Então, o FMI, no seu último documento, lançou a ideia de que a renda básica universal emergencial é necessária nos países, que é uma coisa inédita, né? E outra questão fundamental, o papel da saúde pública. Acho que sem saúde pública a gente não teria saído dessa crise. Então, assim, o SUS é absolutamente fundamental. Eu sempre digo, sem saúde pública não há vida, né? Literalmente é isso, Fernando. E, por fim, como é que está a imagem do Brasil no noticiário europeu? Mesmo conservador, não estou falando dos... Mesmo conservador, qual é a imagem do Brasil hoje, sobretudo do Bolsonaro, na Europa? Mesmo conservador, a imagem do Brasil é absolutamente terrível, péssima. Eu nunca pensei que o Brasil chegaria a ter uma imagem assim, num patamar, no nível do subsolo, né? Mesmo no noticiário mais conservador, a imagem é uma imagem absolutamente folclórica de um Bolsonaro estúpido, de um Bolsonaro violento, agressivo, que está literalmente matando o seu povo pela atitude que ele tem. Então, todo mundo debocha do Brasil, uma imagem que é asquerosa, né? Eu te diria que a gente aqui, como o meu marido brasileiro está aqui comigo, nós sentimos vergonha da forma como é retratado o país de forma diariamente, né? Então, é uma pena, né? Porque eu me lembro em tempos do Lula, né? Que eu ainda vivia aqui, a imagem do Brasil era absolutamente diferente, né? Era um entusiasmo que a imprensa apresentava ao país, né? Agora, é um país miserável, né? A imagem é miserável e é patética com a coisa apresenta, infelizmente. Esther, foi um prazer enorme conversar com você. Desejo para toda a tua família muita saúde. Espero que você esteja entre nós o quanto antes. Abraço para o marido, para o filhote que chegou recentemente. Espero vê-los aqui o mais breve possível, com muita saúde. Foi um prazer enorme falar com você. Igualmente, Fernando. Na próxima segunda-feira, sempre às 8 horas da noite, a gente terá um novo convidado aqui na UOL TV e nas redes sociais. Essa noite eu conversei com a professora Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal, aqui de São Paulo. Muito boa noite, muito prazer. Boa noite. Boa noite.